A passagem de hoje é Gênesis 39, 11 e 23. Vamos ler juntos. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos de casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então, falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. Amém. Hoje, compartilharei uma mensagem sob o título Prisão, onde a liberdade começa. Algumas semanas atrás, surgiu uma notícia. Um bancário invadiu a casa de um casal de idosos que havia visitado o banco, cometeu um assalto, roubando dezenas de milhares de wones e, no dia seguinte, foi trabalhar tranquilamente como se nada tivesse acontecido, mas acabou por ser preso pela polícia. Gostaria que refletíssemos sobre essa notícia a partir de uma perspectiva específica. Que tipo de pessoa é esta que cometeu tal crime? No retiro espiritual do primeiro semestre, enquanto pregava sobre sonhos, eu disse: Vamos falar sobre sonhos como verbos, não como substantivos. Em vez do substantivo pintor, que tal expressarmos como uma pessoa que pinta quadros? Em vez de dizer médico, sugeri que poderíamos dizer uma pessoa que ajuda os doentes. Que tal descrevermos a profissão dessa pessoa da notícia, não como um substantivo, mas como um verbo? Essa pessoa é alguém que gere o dinheiro dos clientes? Ou é alguém que rouba o dinheiro dos clientes? A profissão dessa pessoa está relacionada com a primeira descrição. Ele era um bancário que geria o dinheiro dos clientes. No entanto, as suas ações correspondem à segunda. Ele foi uma pessoa que roubou o dinheiro de um cliente. Então, farei a pergunta novamente. Qual é realmente a identidade dessa pessoa? O que é que essa pessoa faz? Essa pessoa é um bancário? Ou é um ladrão? Se acha que a profissão dele é bancário, confiaria nele e depositaria o seu dinheiro nesse banco? Assim como eu disse que os sonhos deveriam ser verbos e não substantivos, se expressarmos a identidade como um verbo, mesmo que ele tenha o título profissional de bancário, essa pessoa é simplesmente um ladrão, porque ele não geriu o dinheiro do cliente, mas roubou-o. Assim, a identidade de uma pessoa pode ser expressa por um título, nome ou cargo, mas não se limita a isso. A identidade de uma pessoa pode ser determinada pelo que ela faz, pelas suas ações reais, pela sua mentalidade e pela sua atitude. É por isso que uma pessoa chamada rei nem sempre vive como um rei. Um rei pode estar mentalmente devastado e viver como um mendigo. Por outro lado, há pessoas que vivem vidas comuns e sem nada de especial, mas vivem de forma nobre como reis ou aristocratas, ou até mais nobremente que eles.
A passagem de hoje é exatamente sobre isso. José foi lançado na prisão. A prisão é um lugar que priva forçadamente a liberdade das pessoas. Um lugar onde não há liberdade. Estando na prisão, como as pessoas chamariam José? Provavelmente o chamariam de prisioneiro. Mas na passagem de hoje, podemos realmente chamar José de prisioneiro? Vamos ler juntos os versículos 22 a 23 da nossa passagem de hoje. Vamos ler juntos. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Os versículos 22 a 23 registram o que José fez na prisão. Primeiro, dizem que José estava encarregado de todos os prisioneiros da prisão, e ele cuidava de todos os assuntos da prisão. O carcereiro Mor chegou a delegar essas tarefas a José e nem sequer verificava ou inspecionava o trabalho que lhe fora confiado. Isso porque José cumpria tão bem as tarefas que lhe eram confiadas, que não havia necessidade de verificação. Agora aqui, gostaria de fazer a pergunta novamente. Uma pessoa que está encarregada de todos os prisioneiros e que cuida de todos os assuntos da prisão, como chamamos essa pessoa? Sim, vamos supor que não sabemos que José foi para a prisão injustamente e consideremos apenas o que José está a fazer agora, o que ele estava a fazer na prisão nos versículos 22 e 23. Que identidade podemos supor que José tinha? Ele era um prisioneiro ou um carcereiro? Além disso, José não precisava de se reportar sobre o trabalho que lhe fora confiado, e o seu supervisor não inspecionava nem verificava as suas tarefas. Pode-se dizer que o trabalho lhe foi totalmente delegado, ou que ele estava na posição de responsável por essas tarefas. Vendo José assim, podemos realmente chamá-lo de prisioneiro? É verdade que José entrou nesta prisão com o estatuto de prisioneiro. Embora José não tenha cometido um crime que merecesse tal punição, de qualquer forma, ele está aqui como um prisioneiro encarcerado. No entanto, o que José está a fazer agora não é trabalho de prisioneiro. José está a fazer algo completamente diferente naquela prisão. Ele está a cuidar dos prisioneiros, e não apenas de alguns, mas de todos os prisioneiros daquela prisão. Em outras palavras, podemos dizer que José está a fazer o trabalho de um carcereiro. Um carcereiro, nos termos de hoje, poderia ser chamado de guarda prisional. Significa um funcionário público que trabalha numa penitenciária. E, na expressão da época, poderia ser visto como um servo do rei, alguém que realiza o trabalho delegado pelo rei. O trabalho que José fazia, o trabalho que José fez na passagem que lemos, era exatamente esse. Vendo o que José fazia, ninguém pensaria que ele era um prisioneiro. Se olhassem apenas para o que José fazia, todos diriam que ele não era um prisioneiro, mas um carcereiro. O que é isto? Esta é a liberdade de que a Bíblia fala. Primeiro, a liberdade de que a Bíblia fala não é limitada pelo espaço. Não é que uma pessoa seja mais livre porque está num palácio e menos livre porque está numa prisão. A Bíblia diz que até mesmo uma pessoa na prisão pode ser livre assim, porque naquela prisão, José estava a caminhar com Deus. Vamos ler juntos os versículos 20 e 21 da nossa passagem de hoje. Vamos ler juntos. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. Amém. José foi lançado na prisão. A Bíblia relata que aquela prisão era o lugar onde os prisioneiros do rei eram mantidos. Mas o versículo 20 termina assim. Assim, esteve ali, na casa do cárcere. E o versículo 21 começa assim. O Senhor, porém, estava com José.
um lugar longe da liberdade, um lugar onde toda a liberdade humana é restringida. José estava confinado naquele lugar, a prisão. Mas a frase não termina com o seu confinamento na prisão. A frase continua: assim, esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. A liberdade não é restringida ou eliminada por causa de um espaço como a prisão. Se esse espaço se torna um lugar onde Deus está presente, se nos unimos a Deus, o único que pode transcender todas as limitações e todas as restrições, esse espaço pode tornar-se um lugar onde a liberdade começa. Na verdade, muitas pessoas hoje em dia, embora não estejam na prisão, vivem com um sentimento, um coração, como se estivessem na prisão. Para alguns, o local de trabalho parece uma prisão, e para outros, ir para a escola parece ir para a prisão. Alguns até dizem que sentem que o lar, aquele lugar que deveria ser infinitamente pacífico e harmonioso, parece uma prisão. Há uma razão para isso. Alguém explica a razão da seguinte forma: um arquiteto diz que a razão pela qual os nossos locais de trabalho ou as escolas dos nossos filhos parecem prisões é a estrutura dos edifícios modernos. É porque os edifícios são construídos como prisões. Este arquiteto diz que escolas, hospitais e os nossos locais de trabalho são construídos da mesma forma que as prisões. É por causa do espaço. Mas não é bem assim. O protagonista da passagem de hoje, José, não entrou num lugar parecido com uma prisão. Ele realmente entrou na prisão. Ele entrou de facto na prisão, mas do que é que José está a desfrutar? Ele está a desfrutar da liberdade. As pessoas não se tornam livres ou não dependendo do espaço. Elas tornam-se livres ou não dependendo se estão com aquele que dá a liberdade. Dependendo do tipo de relacionamento que temos com aquele que dá a liberdade, transcendendo todas as limitações espaciais, podemos ser livres ou viver sem desfrutar da liberdade. Segundo, a liberdade de que a Bíblia fala não é limitada por nomes ou cargos. Há algum tempo, vi um vídeo de uma entrevista da filha de Yi Yuk-sa na televisão. Como bem sabem, o pseudônimo do poeta Yi Yuk-sa surgiu quando ele foi preso por 1 ano e 7 meses na prisão de Daegu, por envolvimento no incidente da explosão da filial do Banco de Joseon em Daegu. O seu número de prisioneiro era 264, e a partir de então, ele adotou o nome de Yi Yuk-sa. Naquela prisão, o poeta provavelmente era chamado apenas por aquele número. O nome é apagado. O lugar onde se é chamado pelo pesado título de prisioneiro e apenas pelo número 264. Essa é a prisão. No entanto, a alma do poeta não foi aprisionada dentro daquele título de prisioneiro e daquele número de detido. O poeta Yi Yuk-sa, em vez de ficar confinado naquele título vergonhoso de prisioneiro e naquele número de desprezo, estava para além da prisão, no deserto, a clamar e a invocar um super-homem. O mesmo aconteceu com José, que foi preso. José deve ter sido chamado de prisioneiro naquela prisão. Ou talvez nem sequer o chamassem pelo nome. Como o poeta Yi Yuk-sa, ele pode ter sido chamado apenas por um número de prisioneiro. No entanto, ele não estava preso a esse título de prisioneiro. Pelo contrário, trabalhava como um carcereiro, como um funcionário do Estado, ou como um servo do rei, cuidando dos assuntos da prisão. O carcereiro mor nem sequer verificava se José fazia bem o seu trabalho ou não. Ao ler, confiou-lhe o trabalho e não o inspecionou, lembramo-nos de uma palavra: liberdade. José estava, literalmente, a desfrutar da liberdade na prisão. A Bíblia explica como isso pôde acontecer nos versículos 20 e 21. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. O versículo 21 explica a liberdade de José dentro da prisão, dizendo que Deus fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. A presença de Deus cria liberdade. A presença de Deus fê-lo desfrutar da liberdade para além do título de prisioneiro.
Para nós também, não importa como sejamos chamados, não importa qual seja o nosso cargo, isso não nos prende nem limita a nossa liberdade. Assim como a autoridade total foi delegada a um prisioneiro que não sofreu nenhuma interferência, se Deus está conosco e age assim, não importa quão alto ou baixo seja o cargo, se somos funcionários efetivos ou temporários, ou qualquer outro rótulo que nos seja atribuído, Deus liberta-nos de tudo isso. Amados irmãos, se Deus está conosco, Ele faz um prisioneiro viver como um carcereiro. Na verdade, Ele o torna mais livre que um carcereiro. Esta é a liberdade que aparece na Bíblia. A prisão é, originalmente, onde a liberdade termina. Mas para José, a prisão foi onde a liberdade começou. Um homem que entrou na prisão como prisioneiro, Deus fez com que não sofresse nenhuma interferência. O Deus que fez com que a prisão não fosse uma prisão. Que a graça da presença desse Deus nos liberte a todos. É a minha oração, em nome do Senhor. Agora, quero inverter este princípio de liberdade em 180 graus e meditar sobre ele convosco. Até agora, eu disse que nomes ou cargos, a forma como somos chamados, não representam a nossa identidade. A nossa identidade está no que estamos a fazer e com que coração e atitude o estamos a fazer. Então, agora, devemos olhar para nós mesmos. Assim como estar na prisão não significa viver como um prisioneiro, mas pode-se viver livremente como um carcereiro mesmo estando na prisão, o oposto também é verdadeiro. Estar no templo não significa necessariamente ser povo de Deus, uma pessoa de fé. Devemos pensar nisto. Assim como José foi chamado de prisioneiro, mas viveu uma vida de liberdade e não de confinamento, o oposto também é verdadeiro. Podemos ser chamados de cristãos, mas ainda estar a viver uma vida de pecado. Devemos pensar nisto seriamente. Há algo mais importante do que onde estamos. Há algo que revela uma identidade mais verdadeira do que a forma como somos chamados. É como estamos a viver agora. É a mentalidade e a atitude com que vivemos. Isso revelará quem somos e esclarecerá a nossa identidade. As palavras que proferimos no nosso dia a dia, revelam elas realmente que somos filhos de Deus? Os pensamentos que surgem incessantemente nas nossas mentes, revelam eles realmente que somos discípulos de Jesus? As ações que praticamos nos nossos lugares na vida, como as da esposa de Potifar na passagem de hoje, as ações que praticamos quando ninguém está por perto, quando ninguém está a ver, revelam elas realmente que somos o povo santo de Deus? Deus, que fez até mesmo a prisão tornar-se um espaço de liberdade. Deus, que fez até mesmo o nome de prisioneiro tornar-se um nome de liberdade sem interferência, agora deseja realizar algo através da nossa liberdade. O que Deus deseja realizar aparece nos dois significados da liberdade. Existem dois tipos de liberdade. Um é a liberdade de, que é a liberdade algo. Ganhamos liberdade um fardo pesado. Aqui, a liberdade é uma liberdade de, que olha para o passado, ou seja, liberdade de alguma coisa. Há outro significado de liberdade. É a liberdade para. Fomos libertados para os outros, para o reino de Deus. Aqui, a liberdade é uma liberdade para que olha para o futuro. Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão de consciência que, como José, foi preso e acabou por ser martirizado no cadafalso, disse o seguinte: na Bíblia, a liberdade não é algo que se tem para si mesmo, mas para os outros. Não existe apenas a liberdade algo, a liberdade de ser libertado de alguma coisa. Uma pessoa que se tornou livre deve pensar e ponderar sobre para que usará essa liberdade. O pastor Bonhoeffer enfatizou que essa liberdade deve ser usada não para si mesmo, mas para os outros. Para as pessoas que ainda não são livres, para as pessoas que ainda não se tornaram livres, a minha liberdade deve ser usada. Então, paradoxalmente, o que acontece quando se usa a liberdade dessa maneira?
Se usarmos a liberdade dessa maneira, a nossa liberdade começará a ser limitada. A verdadeira liberdade é exatamente isso: limitar voluntariamente a própria liberdade para a liberdade dos outros. A liberdade de limitar a própria liberdade. Esta é a verdadeira liberdade de que a Bíblia fala. E viver assim, viver limitando voluntariamente a própria liberdade para a liberdade dos outros, esta vida é a vida que nós, cristãos, vivemos. Amados irmãos, não há palavra que expresse melhor a identidade de nós, crentes, do que a liberdade. Deus é aquele que nos liberta. Deus dá-nos liberdade independentemente do nosso espaço. Mesmo que seja um espaço como uma prisão, ou um espaço que pareça uma prisão, se for um lugar onde o nosso Deus está presente, podemos ser livres em qualquer lugar. Que vivam a desfrutar dessa liberdade infinita, é a minha oração em nome do Senhor. Além disso, o nosso Deus liberta-nos independentemente de como sejamos chamados. Mesmo uma pessoa chamada de prisioneiro, ou por vezes apenas por um número, Deus pode fazê-la realizar o trabalho de um carcereiro, não o de um prisioneiro. E Ele pode fazê-la desfrutar da liberdade de ter total confiança e autonomia, sem que outros verifiquem ou supervisionem. Que vocês vivam a desfrutar da plena liberdade de Deus, que é concedida transcendendo o estatuto social ou o cargo. É a minha oração, em nome do Senhor. Com esta liberdade, devemos olhar para nós mesmos. Devemos examinar-nos e refletir se os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes e os nossos corações se estão a manifestar de maneira digna dos filhos de Deus. Apenas estar dentro da igreja, esse espaço não confirma a nossa identidade. Apenas ser chamado de cristão, esse nome não garante a nossa identidade. Em qualquer espaço, sob qualquer nome, em qualquer cargo, uma pessoa que se tornou livre deve viver para aquele que a libertou. Uma pessoa que se tornou livre deve viver a fazer o trabalho de libertar os outros. Uma pessoa que se tornou livre deve viver limitando assim a sua própria liberdade. Na história da liberdade que começou dentro da prisão, a história da passagem de hoje, percebemos quem somos. Que todos os amados irmãos se tornem pessoas livres por essa percepção e que, ao limitar voluntariamente essa liberdade, vivam uma vida que liberta outra pessoa. É a minha oração, em nome do Senhor. Vamos orar juntos, pensando na palavra que nos foi dada. Deus, que iniciaste a liberdade na prisão, que esta semana seja uma semana em que vivemos contigo, a desfrutar da liberdade que nos deste. Que os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações se tornem dignos do povo de Deus, transmitindo liberdade a partir da liberdade que recebemos. Oremos juntos. Amoroso Senhor, obrigado. Se Deus está conosco, podemos ser livres até na prisão. Que essa liberdade transborde nos lugares da vida dos nossos irmãos. Usaremos a liberdade que Deus nos deu, não para nós mesmos, mas para os outros, para aqueles que ainda não conhecem a liberdade. Um povo livre que transmite liberdade, um povo livre que vive limitando a própria liberdade. Que possamos viver assim, como verdadeiros cristãos. Obrigado. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.